Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vi as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditastes porque me viste? Bem-aventurados que creram sem ter visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja comemora essa grande festa de São Tomé Apóstolo. E a igreja coloca no dia de São Tomé justamente este dado. Tomé não estava no momento em que Jesus havia aparecido para os outros apóstolos. Na verdade, não se sabe o que é que Tomé estava fazendo, por onde ele andava no momento em que Jesus apareceu para os outros. O que nós sabemos é o que está mostrando aqui no Evangelho de São João, capítulo 20, do versículo 24 até o 29. Quando Tomé chega ali no cenáculo, os apóstolos dizem: Nós vimos o Senhor. E aí Tomé vem com essa frase: Eu só vou acreditar se eu puser o dedo nas marcas dos pregos. Só vou acreditar se eu puser a mão no seu lado. Caso contrário, eu não acreditarei. De uma certa forma, nesta situação, Tomé estava certo, porque os apóstolos, para serem verdadeiramente os apóstolos, eles precisariam ter convivido com Jesus, eles precisariam ter visto Jesus morto e precisariam ver Jesus ressuscitado. Tomé estava faltando a última parte. Ele não tinha visto. Porque como é que ele iria poder pregar, anunciar o Evangelho sem ter visto? Porque Jesus havia dito para eles: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Era necessário que Tomé, ele visse Jesus. Senão, seria um pouco difícil para Tomé ter que morrer por esta verdade. Imagina ali na questão dos apóstolos, eles sendo presos, como eles foram, e ele falando da existência de Jesus, falando que Jesus é Deus, e falando que ele havia morto e ressuscitado. E na hora que perguntassem: mas você viu ele ressuscitado?
Ele ia ter que dizer, eu não vi, eu acredito no que os outros estão dizendo. Mas nessa primeira fase da evangelização, era necessário que visse. E aí, graças a Deus, Jesus aparece novamente nesse estado glorioso do corpo dele e mostra justamente a Tomé as chagas das mãos, as chagas dos pés, as chagas do lado. E Jesus manda ele tocar, porque Tomé disse, se eu não tocar, não acreditarei. E aí ele vai e Jesus diz, então toca agora, Tomé. Aí Tomé cai de joelhos e diz, meu Senhor e meu Deus. E aí Jesus dá essa chamada de atenção a ele e depois diz, acreditastes porque me viste? Olha a pergunta, né? Acreditastes porque me viste? Aí Jesus agora dá esse acréscimo que é muito importante para nós. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. E nós, meus irmãos, somos justamente esses que creem sem ter visto. Nós cremos que Jesus é Deus por causa do testemunho dos apóstolos, por aquilo que eles falaram. E vendo a história da igreja, nós vamos ver que eles morreram por esta verdade. E a verdade é essa. Jesus veio do céu, ele viveu no meio de nós, ele foi crucificado, ao terceiro dia ele ressuscitou verdadeiramente, ficou com os apóstolos um tempo e depois voltou para o céu, donde há de vir um dia para julgar os vivos e os mortos. Nós cremos. Nós, católicos, cremos nesta verdade. E é preciso que essa verdade chegue aos corações dos materialistas, dos ateus e até, meus irmãos, dos comunistas, que só creem naquilo que vem. Nos cientistas, que só creem naquilo que vem. Nós caminhamos no invisível. Nós olhamos para o invisível e nós cremos. A Santíssima Trindade existe. Existe o céu existe. Deus mora no céu, habita no céu, e um dia nós estaremos lá. Através das virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, nós caminhamos, nós recebemos essas virtudes no dia do nosso batismo e por isso nós caminhamos nesta igreja católica, apostólica, romana. Nós cremos que nós fazemos parte de uma sociedade que se chama a sociedade cristã, a sociedade dos católicos, que vivem neste mundo e está de passagem. Nós cremos que ao morrermos, nós iremos para o céu, nós iremos diante de Deus para ser julgados, nós seremos julgados. Todos nós teremos que ir ao tribunal de Deus, ao tribunal dos céus, e lá nós seremos julgados. Os bons, os que creem em Jesus, os que creem na Santíssima Trindade,
terão como recompensa o céu. Aqueles que não creem terão como recompensa o inferno, a condenação eterna. Nós cremos nisso e cremos e morreremos por esta fé, porque os apóstolos trouxeram isso para nós. Nós cremos que a Sagrada Escritura é inspiração divina, não é um livro de história de carochinha, não é um livro de fantasia. Nós cremos que a Sagrada Escritura é inspiração divina. Nós cremos em tudo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Nós cremos nisso. Nós cremos que Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, as visíveis, que somos nós, e todo esse mundo que nós enxergamos, nós vemos ao nosso redor, mas nós cremos também no mundo invisível. Nós cremos que Ele é o Criador dos anjos. Nós cremos nisso. Nós cremos verdadeiramente que Jesus está na Eucaristia, presente na Eucaristia. Ele está presente na sua divindade. Ele está presente na sua natureza humana. Nós cremos que Ele está presente na sua alma. Nós cremos que Jesus está ali. Nós cremos que na hora em que o sacerdote, ali no sacrifício da Santa Missa, ele diz: isto é meu corpo, isto é meu sangue, o pão e o vinho se transubstanciam. A substância dele muda no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Já não é mais vinho, é sangue. Já não é mais pão, é corpo, é carne de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cremos, nós católicos, nós cremos que Nossa Senhora, ela subiu ao céu em corpo e alma, e que ela está no céu. Nós cremos que Nossa Senhora é a mãe de Deus, é a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cremos que Nossa Senhora, ela é a Imaculada Conceição. Ela nasceu sem pecado, tendo em vista os méritos da salvação que viria por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cremos. Nós cremos. Você está entendendo, meus irmãos? Quando Jesus fala que bem-aventurado os que creram sem terem visto, aqueles que crerão sem ter visto, nós somos justamente esses que creem nesta igreja que é católica. Nós cremos, meus irmãos, que fora da igreja católica não há salvação. E que aqueles que não conheceram nosso Senhor Jesus Cristo serão julgados pela lei natural. Nós cremos nisso. E Jesus está dizendo para nós que nós não podemos viver a nossa vida católica simplesmente fazendo o que Tomé fez antes de vê-lo ressuscitado. Eu só creio se com meus próprios olhos eu ver Jesus ali na Eucaristia se mexendo e ele aparecendo como na sua humanidade, na sua divindade, aí eu vou acreditar. Se eu não ver, eu vou dizer que é apenas um pedaço de pão e é vinho que está ali e não tem nada a ver,
que isso é apenas uma simbologia e tudo mais. Não, meus irmãos, nós cremos porque Jesus falou: a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. E nós cremos, nós católicos, nós cremos na sucessão apostólica, que apesar dos papas, em determinados momentos da vida deles, eles não viveram como deveria viver, mas nós cremos que depois que acontece o conclave, onde os cardeais se reúnem e depois sobe a fumaça branca e sai ali daquele conclave aquele cardeal que já não é mais cardeal, porque foi escolhido, e nós cremos que o Espírito Santo agiu ali. Nós cremos que aquele homem que está lá, ele é o Papa, ele é aquele que está à frente da igreja, mesmo que diante de algumas atitudes que nós ficamos a nos perguntar: meu Deus, mas como pode? Mas nós queremos que aquele dali é o vigário de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cremos, isto é fé, meus irmãos. Está compreendendo o que é caminhar com os olhos no invisível? E apesar de tudo isso, nós dizemos: nós cremos, nós cremos, nós cremos. Como no passado, quantos que morreram proclamando esta fé? Nós cremos, nós católicos cremos. E nós não vamos deixar de acreditar nos ensinamentos da Igreja Católica. Nós cremos na tradição oral, não somente do que está escrito na Sagrada Escritura, como, infelizmente, os nossos irmãos evangélicos, diante do que Lutero falou, que nós só podemos acreditar no que está escrito na Sagrada Escritura. E se não tem na Sagrada Escritura que Nossa Senhora subiu ao céu em corpo e alma, foi assunta ao céu em corpo e alma, aí nós não podemos acreditar, porque não está na Sagrada Escritura. Nós cremos na tradição oral e professamos a nossa fé na fé da Igreja. Nós cremos que há somente um batismo. Não existe vários batismos. E o batismo da Igreja Católica, nós cremos nesse batismo, que aqueles que dizem cristãos, mas não são católicos, que imitam esse batismo que eles fazem é o batismo da Igreja. Nós cremos isso, porque existe somente um batismo, embora eles estejam separados, mas eles estão imitando o que acontece na Igreja Católica. Nós cremos numa só igreja, em um só ensinamento desta igreja. Nós cremos que Jesus é o fundador desta igreja, que ele fundou a Igreja Católica quando ele morreu na cruz. Quando aquele soldado enfiou aquela lança e saiu do lado de Jesus, sangue e água, ali a igreja foi fundada. Essa é a nossa fé, meus irmãos, e nela nós vamos morrer e vamos ser fiéis. Nós cremos nos mandamentos da lei de Deus. Nós cremos que nós devemos cumpri-lo
todos, e que se nós não cumprirmos, nós iremos prestar contas a Deus por não ter cumprido isso. Nós cremos que os sacramentos é o meio de santificação e nós precisaremos viver os sacramentos. Nós cremos, meus irmãos, nós cremos e nós cremos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Como é bom ser católico.